Um bom dia a todos. Espero que neste domingo esteja tudo bem. Último dia do ano, né, de 2023, 31 de dezembro. Um ano também de muita reflexão, de muito aprendizado, de muitas bênçãos, graças a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Pedimos nessa prece inicial, vibrações, né, para todos aqueles que necessitam, que passam pelos momentos difíceis, que passam pelas provas e expiações, passam pelas dificuldades das rotinas da nossa vida aqui encarnada, seja também levado aos nossos irmãos desencarnados, seja levado a todos em geral, seja levado para nossa amiga e irmã Marley, que os fluidos e as vibrações cheguem até ela, que a espiritualidade maior possa remediá-la e estruturá-la, a saúde física dela. Vamos dar início, Mirela, faz da peça inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Assim seja. Hoje a reunião é o estudo. E aí, amigos que nos acompanham agora nesse momento, fiquem à vontade de abrir o áudio, falar no chat, tá? E hoje é estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos dentro de uma continuidade, desde a partir até, inclusive, da introdução, né, do prefácio do Livro dos Espíritos. E estamos atualmente aqui na lição Perispírito. Inclusive, já fizemos uma pergunta e uma resposta há 2 semanas atrás, mas é óbvio que comumente fazemos aqui. Vamos retornar nessa última pergunta e darmos continuidade na lição mesmo, desde o seu princípio, inclusive. Perispírito, e a pergunta que nós fizemos, né, no estudo passado do Livro dos Espíritos, né, é a de número 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Então, veja bem, ó, o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Dentro dos estudos que nós já estamos trabalhando, estudando, né, aprendendo, vendo mais, porque é interessante, né? Dentro do campo do estudo doutrinário, eu posso falar que eu, atualmente, com 45 anos de idade, né, de vida encarnado, desde o princípio, desde bem novinho, eu já me lembro de estar dentro do estudo da doutrina espírita, né? Lembro desde o tempo da evangelização, né? Inclusive, Fabiane e Cristiane, eu fiz evangelização no Luz e Amor, porque era mais próximo da minha casa, né? Eu morava, meu pai e minha mãe eram zeladores da escola Miranda, então o Luz e Amor ele ficava ali em frente à DR, né? Um pouco para cima do Hospital Allan Kardec, né? Então eu fiz a minha evangelização ali. E eu fui mesmo para a estrada de Damasco já no campo da mocidade, né? Então a vivência da evangelização minha não foi tanto na estrada de Damasco,
apenas algumas vezes, né? Mas eu fiz mais perto da onde era a minha casa, que era no Centro Espírita Luz e Amor. Então eu lembro já desde ter idade isso, né? Minha irmã também, né? Desde cedo, desde bem novinha, né? Dentro da evangelização. Então, mesmo eu procurando fazer estudos através de pesquisas dos pontos de vista de religiosos, né, de outras vertências religiosas, mas eu não vivenciei uma religião propriamente falando que não seja dentro dessa encarnação, né? E nós viemos carregando históricos de outras encarnações, né? Mas dentro dessa encarnação eu não tive uma vivência muito, né, dentro de outra religião para saber como se como que são assim a fundo mesmo os ensinamentos e tudo mais. E eu abro um campo para falar que a doutrina espírita por si só ela não é uma religião. Ela tem a religiosidade embutida nela, né? Mas ela não é uma religião, ela é uma trindade, né? Ela é filosofia, ela tem esse campo religioso dentro dela, né? E, enfim, né? Nós temos todos esses itens embutidos. E aí, eu sempre falo nas minhas reuniões que, que dentro, mesmo não sendo uma religião, mas eu, eu admiro muito, dentro de uma encarnação, uma pessoa que, por vezes, por qualquer motivo, mas talvez principalmente por busca de respostas, encontra a doutrina espírita um acolhimento. Isso, né, quem já me acompanha há mais tempo, né, o Fabiano, né, Cristiane, eu sempre, é um ponto de fala meu, eu admiro muito. Por quê? Porque a Mirella é um exemplo disso, a minha esposa, né, que não encontrava respostas, né, e eu acho que isso é importante entender. O procurar respostas. Não ficar somente naquela fé, daquela fé da zona de conforto. Por que acontece isso? São os mistérios. Olha, existe dados que nós não podemos ter acesso porque nós não temos um grau de elevação o bastante para entender. Mas isso parte de nós, dentro do nosso grau evolutivo. Agora sim, muitos itens que até então eram colocados como os mistérios e os segredos de Deus, né? E ficavam, por vezes, muito obscuros do entendimento de tais fatos, de tais atos da vida, né? E a doutrina espírita, ela, né, é um banquete de conhecimento e aprendizado trazido pela alta espiritualidade. Nós temos as obras básicas de Kardec, e Livro dos Espíritos é a primeira obra básica, e nós temos um acervo muito grande de obras muito ricas dentro da doutrina espírita, que nos ajudam e nos norteiam com relação de como devemos nos portar, como nos devemos nos conhecermos, né, e entendermos que cada ação natural que tanto nós falamos, ela está circundado de uma espiritualidade muito grande, né, trabalhando, Deus nos emanando a todo tempo suas bênçãos, as novas oportunidades, Jesus, o nosso mestre, né? E a doutrina espírita, ela nos norteia em cima disso, né? Então, olha, veja, ó, nós estamos estudando o perispírito, que é o corpo
que o espírito utiliza, o invólucro que o espírito utiliza, porque nós estudamos aqui que o espírito, os espíritos já nos norteou aqui, né? Podemos chamar de centelha de luz, uma flama, né? Então, o espírito por si só, nós não temos olhos para conseguir dimensionar ou interpretar o espírito mesmo. Por isso que, mesmo assim, é necessário utilizar ainda, mesmo que não encarnados, mas um corpo espiritual, um corpo plasmático, né? Por isso que vamos lá, vamos conversar a respeito disso, né? De vez em quando a gente fala muito né, de filmes e tudo mais. E o Ghost, né? É um filme mais antigo, mas uma ótima obra, né? Para se ter uma ideia. E aí nós já citamos aqui, né? E claro que eu não quero dar nenhum spoiler, mesmo um filme sendo, né, mais antigo, mas tem uma hora lá que o protagonista, né, o ator Patrick Swayze, está no metrô e encontra um irmão espiritual lá. E Patrick Swayze praticamente pede para ele ensinar. Eu quero saber manipular, eu quero saber tocar, eu quero saber mover as coisas, né? E tudo mais. E o irmão espiritual lá, que na época era um espírito preso no metrô, porque havia desencarnado no metrô, é importante entender isso, né? Olha só, um filme, né? Mostrando como que nós podemos ficar presos, abnegados, materializados dentro de ambientes. E ele vivia ali no metrô. E ele mostrou para ele, dentro do poder do pensamento, colhendo fluidos do ambiente, como que ele poderia, por exemplo, mover, chutar uma lata, né? Enfim. Então é importante nós entendermos isso, e isso acontece principalmente porque o corpo espiritual, que é o perispírito, possibilita, em uma gama maior ou menor, você ter essas ações. Um outro ponto importante, né? Um outro ponto importante dentro disso tudo. Nós temos romances dentro da doutrina espírita, né? E como a gente falou, nós temos muitas obras da doutrina espírita, e é importante nós salientarmos que tem as ótimas obras, tem as boas obras, mas isso também cabe a nós, né? Entender também a imensidão e a dimensão de obras oriundas dentro da própria doutrina que pode ser de qualidade para nós, né? Mas nós pegamos, por exemplo, as obras de Chico Xavier, que na verdade ele é o médium interlocutor, né, entre o plano espiritual e nós encarnados. São mais de 400 livros, são mais de 400 obras que nos ajudam e nos norteiam bastante, né? Então, são gamas muito importantes para nós entendermos, dentro de um estudo, o quão que a gente tem de caminhos aí para cada vez aprender mais, né? E assim, a gente procura conhecimentos, vamos em busca do aprendizado, e a outra parte são as experiências que nós passamos enquanto encarnados aqui. Estava comentando há pouco que 2023 para mim foi um ano de muito aprendizado em vários campos, né? Em vários campos de vida, profissionalmente, família, amigos. Então, é um aprendizado que a gente, de um certo modo, a gente, dentro do campo, e a gente tem que buscar tudo isso para evoluir, né? Então, esses aprendizados, eles vão servir para nós de norte, para quê? Para de hoje em diante.
o mudar de 2023 para 2024 é uma necessidade nossa matemática. Nós somos muito carentes de número para se organizar. Porque continua. O nosso trajeto de encarnação, ele continua. A gente só precisa organizar os itens em anos, meses, anos, horas, minutos, segundos, dias, e é isso. Mas continua. O Rangel de 31 de dezembro de 2023, ele é o mesmo de 1º de janeiro de 2024. A organização humana, eu preciso disso, né? Nós necessitamos disso. Mas os aprendizados, eles são os nossos pontos essenciais para a continuidade. Vamos lá. Perispírito. 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Resposta. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Então é importante entender isso. Para nós, quando a gente consegue visualizar, porque por vezes a gente fala assim, nossa, eu vi é o termo que a gente utiliza, eu vi um vulto passando ali. Nossa, eu vi, né? Numa filmagem apareceu alguém. Hoje fica muito difícil, né? Vamos lá, a gente fala de tudo. Dentro da tecnologia, fica complicado hoje ficar falando, aquilo ali, será que foi, né, colocado ali? Será que realmente é uma aparição? Hoje é muito complicado devido às circunstâncias das condições humanas em evolução. Não sabe, talvez, quem está realmente levando as coisas mais a sérias ou não. Mas é importante nós entendermos isso, né? Mas, por vezes, a gente, eu acho que todos, de um certo modo, nossa, eu acho que eu senti me tocar. Né? Nossa, parece que eu vi uma pessoa passando ali. Né? Então, por vezes, a gente vai ver algo muito vaporoso, né? Muito, talvez até sutil, mas vocês vejam que o Espírito fala, para nós aqui é pesado. Para nós aqui é grosseiro, né? Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Kardec comenta: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Olha, dentro dos estudos que nós já viemos trabalhando aí no decorrer, né, das nossas reuniões de estudo aqui, se nós voltarmos um pouco atrás dentro do conteúdo, a gente falou muito de fluido universal, também tratado muitas vezes de fluido cósmico universal. Esse fluido que ele está no ar, esse fluido. É interessante, né? Como que isso acontece, né? Tá no ar, né? A gente consegue captar, a gente consegue manipular. Ou veja bem, como que vocês acham? Olha, vamos lá. Como vocês acham que Jesus Cristo transformou água em vinho? Como que vocês acham que Jesus Cristo multiplicou os pães? Como que vocês acham que Jesus Cristo, né, multiplicou os peixes, né? Como? Ele carregava um magnetismo próprio, ou por vezes pessoas vão falar, é milagre. O milagre, nós não temos nenhum problema em falar sobre milagres. Mas é importante citar que o milagre, ele tem um ponto racional de se acontecer. Então, quando Jesus utilizou-se, né, desses recursos, um espírito celeste, como Jesus era, utilizou-se desses recursos,
Ele utilizou da manipulação de fluidos universais. Por quê? Um espírito do tamanho de Jesus tem a plena, não é porcentagem, é a plena capacidade de manipulação de todos os fluidos existentes. Quando Jesus chegava para um deficiente visual e o curava, é importante falar que Jesus sempre utilizou-se do termo "a sua fé te curou". Porque dentro das manipulações fluídicas ocorria o ato. Por isso que nós falamos, o milagre. O milagre existe embasamentos científicos, filosóficos, tudo envolvido ali. Está tudo envolvido em todos os termos. Ah, aconteceu um milagre, a pessoa curou. Opa! São oportunidades dadas de fluidos movimentados, de fés envolvida, mas com todos os mecanismos que deve se ter. Então, nós somos revestidos e estamos circundados de fluidos. Então, quando eu venho aqui e faço a pergunta, de onde tira o espírito o seu envoltório material? Resposta, do fluido universal de cada globo. Então, os espíritos, eles vêm nos trazendo mais um conhecimento que até então, até nessa pergunta, não havia falado. Fluido universal de cada globo. Fluido universal de cada planeta. Olha, já temos um conhecimento novo. Nós estamos sintonizados e sincronizados com os mecanismos de cada planeta em que habitamos ou habitaremos. Por isso que Jesus, por vezes indagado, fala assim: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Nós pouco percebemos as riquezas em que Cristo nos passou. Para começar, não é a riqueza material. Não é a riqueza material. E segundo, Jesus veio até nós aqui no planeta Terra pela necessidade que nós tínhamos e temos e teremos dele por muito tempo. Mas Jesus, a evolução dele, se deu por planetas que já nem existem mais. Então é importante nós entendermos todas essas nuances. Tem uma outra passagem de Jesus Cristo, onde uma mulher toca no traje dele. Ele para. Quem me tocou? E aí, os apóstolos, né? Mestre, todos estão te tocando. Ele fala, não, alguém me tocou diferente. Como? Pela fé da pessoa, pelo fluido manipulado que emana. E quando ele vê a senhora, tocou ele volta para ela e fala, a sua fé te curou. Então, olha só. Olha o quão grande é esses fluidos e o quão saudáveis eles podem ser a nós. Por isso a importância de orarmos com o maior despojo possível e com a maior intencionalidade possível para as outras pessoas, para os outros irmãos, pela necessidade que se apresenta e necessitamos. E necessitamos. Mas, em contrapartida, se desejamos mal a alguém, se desejamos mal, se pensamos mal a alguém, se julgamos com teor
de crucificação. Se esnobamos alguém, se ignoramos alguém com pesos fluídicos pesados, essa pessoa será afetada. Ah, mas aí depende da outra pessoa também, a sintonia dela, né? Olha, por vezes nós estamos invigilantes. E é no momento de invigilância que somos afetados. Por isso a importância do vigiar e orar, que Cristo nos orienta também. Para termos uma proteção, até mesmo contra nós mesmos, né? Porque nós, a todo momento, estamos prontos a estarmos em posição de guerra. Jesus não nos orientou isso. Então tá, agora continua aqui, ó, é a pergunta dentro da pergunta, é 94A. Ou seja, quando que Kardec fazia essas perguntas dentro da pergunta? Quando ele achava que o assunto ele tem uma vertência muito grande de continuidade dentro do mesmo campo do saber, né? Então, olha só, 94A. Porque os Espíritos falou, ó, isso muda de globo para globo, isso é colhido do fluido universal, né? E vem nos trazendo isso, né? E aí, ó, repetir a resposta. O fluido universal de cada globo é por isso, e é que eu não continuei lendo ela. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos, passando de um mundo para o outro. O espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Por isso que Jesus ficou mais de 1 milhar de anos se preparando para vir no corpo físico aqui no planeta Terra. Olha só, hein? Olha a abnegação do nosso mestre. 94A. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até a nós, tomam um perispírito mais grosseiro, está falando do perispírito. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro, resposta: é necessário que eles se revistam de nossa matéria, como já dissemos. Quando Cristo se prepara para vir até no planeta Terra, a primeira coisa que ele começa a trabalhar é no corpo perispiritual. Por isso a necessidade de tantos anos de preparo para vir até aqui na Terra e dar todo o seu conhecimento, todo o aprendizado e todo o testemunho que fosse necessário. Jesus ficou encarnado durante 33 anos. 33 anos aqui na Terra. E olha, ele já era antes da encarnação. O Espírito ele já vem de longa, né? Jesus já era. E ele continua sendo, ele é o governador. Eu li um artigo espírita, né? Onde se trata, né, no encontro entre espíritos de outras galáxias, inclusive, que se os espíritos, né, de outras galáxias conheciam Jesus. Aí eles falam, né, dentro de uma comunicação, que conhecem sim, mas Jesus é apenas um de tantos outros espíritos de evolução magma que estão distribuídos entre sistemas solares, entre galáxias, para levar o conhecimento e ajudar na evolução dos espíritos que ali habitam. Olha só, né? Olha só. E aí, assim, ó. Oi, pode falar, Fabiano. Você falando sobre isso aí, eu lembrei que eu não lembro aonde que foi que eu vi. Eu não sei se foi num vídeo, se foi se eu li em algum lugar. Eu até, assim, eu também nunca tinha ouvido falar nisso, mas você falando isso agora faz sentido.
nessa questão de Jesus, que Jesus era Jesus aqui para nós, mas que existiam outros espíritos até que ele era subordinado, né? Depois eu parei para pensar, faz sentido, porque Jesus é muito grande, claro, mas faz sentido de ter outros espíritos acima de Jesus, né? Porque Jesus é governador da Terra. E quem governa o resto? Do nosso sistema solar, Fabiano, Jesus. Sim. Jesus pega nosso sistema solar. É engraçado nesse termo que você está falando, e dentro dessa leitura que você fez, e sim, essa leitura, ela é direcionada e ela é real, Fabiano. Os espíritos, né, de outras galáxias ainda falou assim, ó, o Jesus é de vocês. O Jesus é de vocês. Olha só, né? E olha, pobre alma da nossa humanidade, que acha que só o planeta Terra é habitado, né? Numa imensidão, uma imensidão. É uma coisa, Fabiano, eu já falei aqui, eu acho que já falei diretamente com você, eu tô meio que estudando astronomia agora, me deu uns gatilhos aí que eu tô... E assim, eu tô maravilhado. E sempre buscando com embasamento em Deus, né? Dentro da significação da doutrina que é para nós. Mas o universo não para de expandir, Fabiano. O universo não para de expandir. Entre duas galáxias que não se movem, não se movimentam. Está aumentando o espaço entre elas. Que eles dizem que é o movimento do Big Bang ainda, né? E ainda está expandindo porque deu aquela explosão e ainda não parou de se movimentar. Não parou. A única diferença é que a galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima da nossa, da Via Láctea, né? Ela está em direção a nós. Mas assim, ela está longe. Vai tempo. É mais de 4 milhões de anos para ver pelos cálculos, né? Porque se calcula que a Andrômeda está em nossa direção, é ela que está vindo, né? A 300 quilômetros por segundo. Mas ela está muito distante. É mais de 4 milhões de anos para ela chegar até nós. Mas assim, veja toda a movimentação e veja como que funciona isso, né? É Deus, não tem como tirar a engenharia de Deus dentro desse processo. E olha, o planeta Terra, especial demais, né? Muito especial para nós, é a nossa morada, é a nossa condição de vida, né? É a nossa oportunidade de encarnação neste momento. Mas tem planetas enormes, habitáveis, né? É uma grandeza isso. E nós, olha, tampouco voltamos para a natureza e agradecemos, né? Estou falando humanidade. Estou falando humanidade de uma maneira geral, principalmente aquelas que estão em guerras, né? Mas estou falando guerras pesadas, guerras bélicas, bélica mesmo, né? Porque nós temos nossas guerras pessoais aí, né? Nós temos a guerra contra nós mesmos. A nossa verdadeira guerra é a guerra contra nós mesmos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de querer, né, levar a vida, muitas vezes materializado. Já estamos na matéria. E sim, temos que viver na matéria, mas lembrar que Jesus nos convida ao crescimento moral. Jesus, como diz os espíritos de outra galáxia, Fabiano, Jesus é nosso, Jesus é de vocês aí. A necessidade que vocês tiveram, a grandeza espiritual de um espírito celeste como Jesus é de vocês. Nós temos os nossos. Nós temos os norteadores, os governadores, né? Aqueles que participam ativamente da construção planetária dos planetas. Igual, por exemplo, ó, tem uma parte agora do Sol que é um buraco, né? Que caberia uns 60 terras. Está apagado ali, né? Ali não tem
a engenharia divina, né? Jesus participando ativamente disso. Tá ali, não tem nada de errado. Não é uma ação só natural. É uma engenharia arquitetada e orquestrada. É a necessidade que nós necessitamos. Né? Não tem nada em vão. Tem nada em... Por vezes, né? Como nós já passamos por várias extinções coletivas no planeta Terra, no decorrer dos milhões de anos. Uma vez caiu um meteoro e acabou com os dinossauros. Ó, o meteoro, ele teve o caminho certo. Dentro de uma engenharia, né? Não foi do nada, não tem nada aí no espaço sideral transportando de um lado para o outro a esmo. A gente não fala aqui, principalmente dentro da doutrina espírita, que a bala perdida encontrou? O meteoro encontra dentro, né, das projeções e da engenharia, né, realizada. E isso vem do mais alto, que é Deus. E é isso, Fabiano, né? Dentro da ciência, da astrologia. Por que continua expandindo o universo? Porque o Big Bang não acabou. Ele continua formando novas estrelas, né? Ele continua expandindo o universo. Ele continua, né, distanciando astros, né? Por isso que ainda se trata fisicamente assim desse termo, né? O Big Bang não acabou. Mas, na verdade, é Deus em infinita construção. 94A, dessa maneira, quantos espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Citamos o caso de Jesus, né? É necessário que eles se revistam de nossa matéria, como já dissemos. 95, é a última pergunta da lição perispírito. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Olha só, gente. O envoltório semimaterial, aquele plasma que nós estamos falando, que a partir do momento em que nós desencarnamos, nós nos apresentamos, vamos conversar de coisas interessantes a respeito disso. Nós nos apresentamos lá no plano espiritual com esse plasma. Até que se prova o contrário, e dentro da condição mental que nós vivenciamos, nós, ao desencarnar, nós vamos parecidos com o que nós fomos na última encarnação. Então, veja bem, se eu vou para o plano espiritual, eu devo me apresentar como Rangel, até mesmo na idade até onde eu desencarnei, certo? Só que isso depende do nível evolutivo, principalmente moral nosso. Eu posso chegar lá, eu posso ser bem mais velho. Eu posso aparecer, por vezes, bem machucado. Eu posso aparecer no plano espiritual, olha só, eu posso aparecer no plano espiritual mutilado. Eu posso até mesmo no plano espiritual, dependendo da minha sagacidade mental, até como um bicho, até como um animal feroz. Eu posso, lá no plano espiritual, rejuvenescer. Opa, aquela pessoa, quando desencarnou, tinha 90 e poucos anos. Ela me apresentou como se tivesse 40, rejuvenesceu. Eu posso, no decorrer do tempo, no plano espiritual, me apresentar como eu fui em encarnações passadas. Olha, que coisa, hein? Eu posso me apresentar como eu fui em encarnações passadas. Eu não preciso nitidamente ser do mesmo jeito que eu fui na minha última encarnação. Porque o espírito é muito maior do que isso. E o perispírito, ele retrata o que o espírito mentalmente vai formatar. Olha só, hein? Quando Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, viu Jesus, e olha que Jesus estava com o corpo perispiritual, hein? A luz
o cegou. Foi como Jesus apresentou para Paulo de Tarso. É como Saulo de Tarso conseguiu enxergar Jesus. Então é importante nós entendermos que as nossas formas, e por vezes, quando a gente se propõe ao campo do estudo, ao campo de melhorarmos, nós vamos rejuvenescer no plano espiritual. A tendência é ficarmos mais com aparência mais jovem. Não quer dizer que se aparecer como idoso, isso seja coisa ruim, não. Não é isso, não. Nós estamos falando da mentalidade viva do espírito e como que como ele apresenta. Olha, por vezes nós não falamos aqui que uma pessoa que ela venha a ter, infelizmente, mas dentro de um campo de provação e expiação, essa pessoa ela teve que amputar um dos membros, teve que amputar a perna, teve que amputar um braço. A pessoa ainda sente aquele braço, a ciência aqui da Terra dá o nome disso de membro fantasma. Nós sabemos que o perispírito está ali e que a sensibilidade daquele membro, ela existe principalmente pelo corpo perispiritual. Ou seja, a pessoa que está, de um certo modo, amputada, ao desencarnar, se dentro de uma consciência mais elevada, ela vai estar com um membro. Eu lembro, porque eu tenho um grau de uma deficiência visual. E eu lembro que, por vezes, eu sonho que eu estou sem óculos e eu estou enxergando pleno das minhas visões. Só que a minha realidade de provação aqui na Terra faz com que eu tenha algumas provas. É isso. Mas para vocês verem como que o corpo perispiritual ele está ligado, muitas das vezes, pela maneira do nosso pensar. Por isso que a pessoa, por vezes, ela desencarna e ela não vai embora, porque ela acha que está viva. Porque ela continua com o corpo. Só que é perispiritual. Mas ela continua com o corpo. Eu estou vivo. Eu não aprendi que eu ia continuar. Por vezes eles vão falar. Eu não aprendi que era assim. Eu estou vivo. Aí eu volto a falar. Filmes muito bons. Os Outros e o Sexto Sentido. Né? Vai dar uma gama muito grande em cima disso. São obras, lembrando, né? Obras que não contextualizam a plenitude do processo, mas mostram caminhos muito importantes no nosso aprendizado. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim. Nossa, eu acho que eu vi o espírito de um ente meu. Como que você sabe? Porque tem forma. Sim. Uma forma ao arbítrio do espírito. Olha, a consciência ela é livre para dar forma ao seu perispírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. E mesmo palpável. Eu senti que algo me tocou. Palpável. Então é importante nós entendermos todos esses processos. Né? Olha só. Nós estamos aqui na primeira obra de codificação da doutrina trazida por Allan Kardec. E olha tantas perguntas e respostas já que podemos carregar e entender os processos, né?
Continuemos. Agora, no meu relógio é 11h31, eu vou até ali 11h40, mais ou menos. A lição agora é diferentes ordens de espírito. Se nós estamos falando do corpo do espírito, perispírito, ele depende muitas vezes do arbítrio do próprio espírito, tá? Então, nós vamos entender aqui que isso tem a ver com as diferenças de ordens evolutivas dos espíritos. Os fluidos são muito importantes nesse processo. Eu jogo bênçãos e eu jogo flechas. Então, nós precisamos ter um campo, sim, de evolução moral necessária, de melhoria, sim. Nós temos. A necessidade é muito grande. Jesus Cristo veio para nós nesse sentido. Todos os seus enviados nos norteiam a isso. Tá? E isso nos faz localizar no espaço e tempo nas diferentes ordens de espíritos. Pergunta 96. Os espíritos são iguais? Ou existe entre eles alguma hierarquia? Olha só, preste bem atenção nesse ponto, porque o Fabiano, ele já vem, ele citou algo que nos remete aqui. Que o Fabiano, ele cita para nós que uma vez ele, em algum lugar, fez uma leitura ou até mesmo viu um vídeo, na onde que, por vezes, a gente viu até Jesus, talvez num degrau abaixo de um outro espírito um pouco mais evoluído, né? Então, a gente está falando de ordens de espíritos. Então, sendo assim, Fabiano, dentro desse sentido, sim, é óbvio. Nós já sabemos, porque, de um certo modo, de algum tempo, nós já estudamos isso. Nós já sabemos, por exemplo, que Júpiter, dentro do sistema solar, é na onde estão os espíritos, os nossos irmãos, mais evoluídos dentro do nosso sistema. Então, eles estão numa ordem diferente de nós. E cada um e cada qual dentro dessa ordem. Nós sabemos que nós temos, né, e aqui mesmo vai estudar isso, 5 gamas de mundos para estar vindo aqui. Mundo primitivo, onde nós já passamos. Mundo de provas e expiações, que é na onde nós estamos. Mundos de regeneração, que é para onde estamos indo. Felizes e celestes, aonde vai levar um tempo. Vamos levar um tempo ainda, né? Mas estamos no segundo mundo, né? De provas e expiações. E, puxando isso, vai ter uma vertência natural para a ordem dos espíritos, dentro dos mundos habitáveis dele, dentro do plano espiritual que circunda esses planetas, né? E sistemas. Olha só. Os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Entre nós, aqui no planeta Terra, nós já temos isso. Mesmo o espírito vivendo na condição de provas e expiações, nós temos espíritos em condições de provas e expiações já melhor moralmente que os outros. Nós temos. Passando pelas provas e expiações, mas já tendo uma moral melhor, ou um pouco melhor, que o mesmo outro irmão que aqui habita. E aí a gente sabe isso principalmente pelos atos que acontecem no mundo, né? A gente não fala por vezes, nossa, como que tem coragem de fazer isso? Então, peraí, se eu falo isso de um irmão meu, eu estou me compromissando que eu já tenho um patamar moral de não fazer o que o meu irmão fez ou faz. Então, considera-se que já não estamos mais no mesmo nível. Mas a gente pode se surpreender. E aí, vamos para, olha só, 97.
há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Olha, nós estamos hoje encarnados aqui um número muito alto de espíritos. Eu chego a falar, viu, Fabiano? Eu chego a falar que não tem nenhum igual a outro patamar moral. De tão grande que é a dimensão. Porque, olha, mesmo que for um milimetrinho, um já não é igual ao outro. Já não é igual ao outro. Para se ter noção, Rangel, até os gêmeos idênticos têm alguma diferencinha entre eles, né? Olha, imoral ainda. Isso na questão física, né? Também. Se na física, que é mais, vamos dizer assim, é mais fácil de se controlar, então, tem essa diferença, na moral, então, tem muito mais. Para você ver. Inclusive, é até legal, né? Porque tem até novelas que retratam isso moralmente, né? Tem várias, né? É brasileira, é mexicana, é novela trazendo sempre irmãs ou irmãos gêmeos, cada um com seu grau de... Ah, mas veio do mesmo pai, da mesma mãe, tá da mesma barriga, tava na mesma bolsa, tava... Olha, o espírito, cada história é um. E olha só, hein? Nesse campo, inclusive, Fabiano, dentro da moralidade, o tanto que nós somos algemados, aí que existem os gêmeos siameses. Os siameses. E olha como que é a engenharia, até mesmo nas provações. Cada um, talvez, vem de alguma maneira junto do outro. Uns é pela cabeça, outros é pelo abdômen, outros até mesmo têm um corpo só e duas cabeças. Olha só como nós, de um certo modo, viemos carregando isso de vidas pretéritas para a atual condição. E olha, são provações bem pesadas para todos os envolvidos. Para todos os envolvidos. Então vamos lá, ó. Essa vai ser a última, tá, gente? Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira. Então é ilimitado. De maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Então, peraí. É ilimitada, mas a gente pode juntar uma classe, aí, uma ordem, né, em cada grupo de espírito. Na primeira ordem, podemos colocar o que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. Eu não vou nem citar qual ordem que nós estamos. Eu não vou nem citar em qual ordem nós estamos. Ó, a primeira é dos espíritos puros. A segunda é que já estão preocupados com o bem. Eu nem vou falar qual ordem que nós vamos estar, assim, de maneira mais efetiva, né? Caracteriza pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Continuaremos daqui 2 semanas, em 2024 já, essa lição de diferentes ordens de espíritos. Alguém quer comentar algo? Pode ficar à vontade. Então, vamos partir para o encerramento, com a graça e as bênçãos do nosso Pai. Vou pedir para o Fabiano fazer a prece de encerramento. Vamos agradecer esse 2023, essas oportunidades que nos foram dadas, os aprendizados, as mudanças de comportamento, na onde se faz necessário por todos nós.
Vamos pedir para que essa oração ela seja encaminhada novamente para os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que passam pelos momentos de necessidades, de dificuldades, que precisam da ajuda divina, seja levada a todos nós, em geral, ao nosso planeta, seja levado também a nossa amiga Marley, que fluidos salutares sejam encaminhados até ela. Fabiano, você faz a prece para nós? Fabiano, tá no mudo. Tá mudo. Tem hora que esse computador aqui dá umas travadas. Mas vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Fabiana. Obrigado também a Viviane e a Cristiane, que esteve há pouco com a gente aqui. Obrigado a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Que essa reunião também ela estenda para todos os seus que estão ao redor de vocês aí. Tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado. Tenham uma boa virada e que cada vez mais procuremos nos espiritualizar, procuramos nos vigiar e vamos seguir em frente nas oportunidades em que Deus nos concede. Dando tudo certo, domingo que vem estamos aqui novamente, gente. Fica com Deus. Bom ano para todos, muita saúde, muitas coisas boas no caminho de todos. Que assim seja, Fabiano. Bom domingo a todos, uma boa semana, uma boa passagem de ano. E ano que vem, nós estamos aqui novamente juntos para mais estudos do Espiritismo. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus, viu?